Nesta aula nós vamos tratar de tonicidade, vamos falar de acento tônico, bem como nós vamos também falar da classificação das palavras quanto à sílaba tônica, as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Primeira coisa que nós precisamos levar em conta é que acento tônico é diferente de acento gráfico. Acento tônico é a mesma coisa que acento prosódico, ou seja, o acento forte que a palavra tem. Existem na língua portuguesa algumas palavras que são monossílabas, palavras que têm apenas uma sílaba. E a monossílaba pode ser tanto átona quanto tônica. Ela é átona quando essa sílaba, essa única sílaba, não é pronunciada com força, com tonicidade. E ela é tônica quando essa sílaba é pronunciada tonicamente, ou seja, com força, com acento prosódico. Por exemplo, quando nós temos a palavra me, o pronome oblíquo átono me, é uma palavra monossílaba porque apresenta apenas uma sílaba e essa sílaba é átona, ou seja, não é pronunciada com força. Por isso é um monossílabo átono. Da mesma forma, o pronome o, né, o artigo o pronome te são pronomes e artigos que são átonos, monossílabos átonos, por quê? Monossílabos formados apenas de uma sílaba e átonos porque essa sílaba não é pronunciada com força, com tonicidade. Agora, a palavra pode ser tônica, por exemplo, a carta as, né? O as de espada, por exemplo, o as. Nesse caso, é uma palavra monossílaba e pronunciada com força, por isso é uma monossílaba tônica. Da mesma forma, a palavra fé é uma palavra monossílaba tônica. A palavra bem, veja que a palavra bem é uma monossílaba tônica, ainda que não se acentue graficamente. Então você escreve a palavra bem, essa palavra tem apenas uma sílaba, essa sílaba é forte, mas não leva o acento gráfico. Então não confunda acento gráfico com acento tônico. Acento tônico é acento de força. Veja que a palavra bem é pronunciada com força, por isso é um monossílabo tônico. Veja que o pronome te é um pronome átono, o pronome ti é um pronome tônico. Veja, te é um pronome oblíquo átono, eu te amo. Agora, eu amo a ti, ti já é um pronome tônico, é uma palavra monossílaba tônica. Todas as palavras da língua portuguesa que contêm duas ou mais sílabas, em todas elas, há sempre uma sílaba mais forte, uma sílaba tônica. Quando a palavra contém apenas uma sílaba, essa sílaba pode ser átona ou tônica. Quando a palavra tem duas ou mais sílabas, necessariamente uma delas vai ser a mais forte. Por exemplo, na palavra carnaval. A palavra carnaval tem 3 sílabas, né? Carnaval. Mas observe que a sílaba val é a sílaba que se pronuncia com mais força. Carnaval. É a sílaba tônica, apresenta o acento tônico, não apresenta acento gráfico, mas apresenta o acento tônico. Da mesma forma, quando nós temos, por exemplo, a palavra marreco. A palavra marreco tem 3 sílabas e a segunda sílaba, a sílaba do meio neste caso aqui, é a mais forte. Marreco. Veja que você pronuncia a palavra marreco e a sílaba mais forte é ré. Marreco. É uma palavra que contém uma sílaba tônica, contém um acento tônico, mas não contém acento gráfico. A palavra ônibus, por sua vez, também tem 3 sílabas. E a primeira sílaba desta palavra é a mais forte. Então, ônibus, veja, tem 3 sílabas e a primeira sílaba, a antepenúltima sílaba é a mais forte. Então, é exatamente nisso que nós vamos ter a diferença entre as palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Então, observe, não confunda acento tônico com acento gráfico. Veja que na palavra carnaval ocorre o acento tônico, não ocorre acento gráfico. Na palavra marreco ocorre o acento tônico, mas não ocorre acento gráfico. Na palavra ônibus ocorre o acento tônico e também o acento gráfico. Nós vamos ver que por ser proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. A palavra difícil, por exemplo, vamos colocar esta palavra aqui, a palavra difícil.
é uma palavra que tem o acento tônico sendo a sílaba do meio, difícil. E veja que ela é acentuada graficamente, difícil. Agora vamos supor que fosse dificilmente. Dificilmente é uma palavra que tem a sílaba tônica men, a sílaba forte é men, mas não recebe o acento gráfico. Dificilmente. Veja que difícil tem acento, o acento agudo, né? Acento gráfico, além do acento tônico, naturalmente. A palavra dificilmente tem o acento tônico, o acento prosódico, mas não tem acento gráfico. Agora vamos falar da classificação quanto à tonicidade. Quanto à tonicidade, existem na língua portuguesa palavras que são oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Eu vou sugerir aqui 4 quadrinhos e achurar um deles para indicar o que é uma palavra oxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma proparoxítona. Oxítona é a palavra que tem o acento tônico na última sílaba. Então, todas as palavras da língua portuguesa que têm acento mais forte na última sílaba são palavras oxítonas. Então, vamos representar aqui as oxítonas por 4 quadrinhos e o último achurado, para indicar que as oxítonas têm o acento mais forte na última sílaba. Por exemplo, a palavra carnaval é uma palavra oxítona, porque ela tem 3 sílabas e a última sílaba é a mais forte. Portanto, é uma palavra oxítona, tem a última sílaba mais forte. Não recebe acento gráfico, mas o acento tônico está na última sílaba, por isso é uma palavra oxítona. Da mesma forma, a palavra também é uma palavra oxítona. Por que é oxítona? Porque ela apresenta 2 sílabas e a última sílaba é mais forte, também. E neste caso recebe também o acento gráfico, o acento agudo. Veja que carnaval tem um acento tônico, mas não tem acento gráfico. Também tem um acento tônico e também um acento gráfico. Acento gráfico, se houver, somente na sílaba tônica. Não é possível o acento gráfico que não seja na sílaba mais forte. A sílaba mais forte é que recebe o acento gráfico quando é o caso. No caso, a palavra carnaval, não há o acento gráfico, mas o acento tônico na última sílaba, por isso uma oxítona. A palavra também é oxítona, mas além disso, além do acento tônico, também recebe o acento gráfico. A palavra paroxítona é aquela cujo acento tônico recai na penúltima sílaba. Eu vou simbolizar aqui por 4 quadrinhos e o penúltimo achurado, para indicar que as palavras paroxítonas são aquelas cujo acento tônico ocorre na penúltima sílaba. Quando na última, oxítona. Quando na penúltima, paroxítona. Por exemplo, a palavra marreco é uma palavra paroxítona. Por que paroxítona? Porque a sílaba mais forte é a penúltima, marreco. Portanto, é uma palavra paroxítona. Tem um acento tônico, mas não tem um acento gráfico, marreco. A palavra difícil também é uma palavra paroxítona. O acento tônico ocorre na penúltima sílaba e, neste caso, acentuada graficamente. Difícil. O acento tônico, o acento prosódico, ocorre na penúltima sílaba, por isso é uma palavra paroxítona. E recebe também um acento gráfico. Depois nós vamos ver as regras para a acentuação gráfica. Neste caso aqui, já adianto a vocês que, por ser uma paroxítona terminada em L, é acentuada graficamente. Então, difícil. Marreco não é acentuada graficamente porque é paroxítona terminada em O. Difícil, uma paroxítona terminada em L, acentuada graficamente. E o que é uma palavra proparoxítona? Proparoxítona, quando o acento tônico recai na antepenúltima sílaba. Se o acento tônico está na última sílaba, oxítona. Na penúltima sílaba, paroxítona. Na antepenúltima sílaba, proparoxítona. Por exemplo, eu vou simbolizar aqui as palavras proparoxítonas por 4 quadrinhos e o antepenúltimo achurado, para indicar que as proparoxítonas têm a antepenúltima sílaba mais forte. Por exemplo, a palavra ônibus é uma palavra proparoxítona. Por que proparoxítona?
porque o acento tônico, a sílaba mais forte, é a antepenúltima. O acento tônico ocorre na antepenúltima sílaba, por isso é uma palavra proparoxítona. Da mesma forma, quando nós escrevemos a palavra paralelepípedo, a palavra paralelepípedo é uma palavra proparoxítona. Por que proparoxítona? A sílaba tônica é a antepenúltima. Quando a sílaba tônica está na última, é a última sílaba, oxítona. Quando é a penúltima, paroxítona. Quando é a antepenúltima, proparoxítona. Será que é coincidência o fato de as palavras ônibus e paralelepípedo receberem acento gráfico? Não. Nós vamos ver que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas graficamente. Nem todas as oxítonas são acentuadas graficamente. Nem todas as paroxítonas são acentuadas graficamente. Mas todas as proparoxítonas são acentuadas graficamente. Outro detalhe importante, na língua portuguesa, quanto à posição da sílaba tônica, só é possível haver palavras oxítonas quando o acento tônico, o acento forte, está na última sílaba, paroxítona quando o acento tônico está na penúltima sílaba, proparoxítona quando o acento tônico está na antepenúltima sílaba. Não existe possibilidade na língua portuguesa de um acento tônico ocorrer antes da antepenúltima sílaba, ou seja, na pré-antepenúltima sílaba. Então, não importa a quantidade de sílabas que a palavra tenha, é impossível que o acento tônico ocorra na pré-antepenúltima sílaba. Ela pode ter 10 sílabas, mas o acento tônico, o acento forte, ocorrerá na última, se for oxítona, na penúltima, paroxítona, ou na antepenúltima, proparoxítona. Veja que a palavra paralelepípedo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas, mas a sílaba tônica só pode ocorrer na última, na penúltima ou na antepenúltima, nunca antes da antepenúltima, nunca na pré-antepenúltima sílaba. Essa é uma diferença que você deve observar, por exemplo, com relação ao espanhol. Em espanhol, existem as palavras proparoxítonas, chamadas de palavras esdrúxulas, e as palavras que são sobresdrúxulas, aquelas que têm a acentuação tônica na pré-antepenúltima sílaba. Em português, isso é impossível. Observe isso. Outro detalhe importante. Então, como eu disse, a sílaba tônica só pode recair, o acento tônico só pode recair sobre a última, oxítona, a penúltima, paroxítona, ou a antepenúltima, proparoxítona. Existe uma palavra que é uma das maiores palavras que existem na língua portuguesa, não é a maior palavra, mas a palavra anticonstitucionalissimamente. Veja, anticonstitucionalissimamente é um advérbio que existe na língua portuguesa, uma palavra que contém muitas sílabas, Vamos lá. Anticonstitucionalissimamente. Vamos contar as sílabas dessa palavra. Vamos dividi-la em sílabas. A divisão silábica vai ficar anticonstitucionalissimamente. Veja, vamos contar as sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sílabas. 13 sílabas tem essa palavra, Anticonstitucionalissimamente. Não importa a quantidade de sílabas que a palavra tenha. A sílaba tônica só pode ser a última, a penúltima ou a antepenúltima. Então, antes disso, é impossível. Portanto, como você vai pronunciar esta palavra? Você pronuncia anticonstitucionalissimamente, ou seja, é uma palavra paroxítona. Só pode ocorrer acento tônico numa das 3 últimas sílabas, independentemente da quantidade de sílabas que a palavra possua. Tudo bem? Vamos levar em conta
outras informações aqui. Vamos raciocinar com essas duas palavras, café e cafezinho. Observe que a palavra café é uma palavra oxítona. Por que oxítona? Ela apresenta duas sílabas e a sílaba tônica é a última, portanto, palavra oxítona. Cafezinho, por sua vez, já é uma palavra paroxítona. Por que paroxítona? Veja que a sílaba mais forte é zi, cafezinho. Então, neste caso, cafezinho, a sílaba tônica é zi, por isso é uma palavra paroxítona. Café, a última sílaba é a mais forte, fé, portanto, é uma palavra oxítona. Café, oxítona, cafezinho, paroxítona. Mas observe, quando você escreve a palavra cafezinho, a sílaba tônica original de café é fé. Então, neste caso, esse fé passa a ser sílaba subtônica. Ou seja, subtônica é a sílaba que era tônica originalmente, na palavra original. Quando nós acrescentamos o sufixo zinho, a sílaba tônica passou a ser zi, e a sílaba que era tônica original é fé. Então, nesse caso, fé é uma sílaba subtônica. Então, a sílaba tônica de cafezinho é zi, a sílaba subtônica é cá. E as outras sílabas são sílabas átonas, sílabas que não são pronunciadas com força. O K e o Nho são sílabas átonas. Então vamos fazer análise dessa palavra. Na palavra cafezinho, a sílaba tônica é zi. Então a sílaba tônica de cafezinho é zi. A sílaba subtônica é fé, porque originalmente a palavra café tinha como sílaba tônica é. Então, cafezinho, a palavra cafezinho tem a sílaba subtônica, a sílaba que era tônica original. Portanto, fé é uma palavra fé é uma sílaba subtônica. E as demais sílabas são sílabas átonas. Quais são as sílabas átonas desta palavra? As sílabas átonas são K e Nho, né? A primeira e a última sílabas são as sílabas átonas. Observe que a sílaba K vem antes da sílaba tônica zi, por isso é chamada de sílaba pré-tônica. E a sílaba Nho vem depois da sílaba tônica zi, por isso é chamada de sílaba pós-tônica. Então, nós temos aqui a sílaba tônica é zi, a sílaba subtônica é fê, e as sílabas átonas são K e Nho, sendo que a sílaba K é uma sílaba pré-tônica. Por que pré-tônica? Vem antes da sílaba tônica. Então, K é uma sílaba pré-tônica. E a sílaba Nho é uma sílaba pós-tônica. Por que sílaba pós-tônica? Porque vem depois da sílaba tônica. Então, nós temos a classificação sílaba por sílaba. A palavra cafezinho é uma palavra paroxítona. A sílaba tônica é zi, por isso que é paroxítona. A sílaba subtônica é fê, porque é originalmente de café, a sílaba fé, né? A sílaba subtônica, a sílaba que era tônica originalmente. E as sílabas átonas, as que não são pronunciadas com força, são K e Nho, sendo que K é sílaba pré-tônica, por vir antes da sílaba tônica, e Nho é uma sílaba pós-tônica, por vir depois da sílaba tônica. Vamos fazer análise de uma outra palavra, a palavra melancolicamente. Veja que melancolicamente é uma palavra paroxítona. Por que é paroxítona? A sílaba tônica é min, é uma palavra paroxítona. A penúltima sílaba é mais forte, por isso é uma palavra paroxítona. Então, na palavra melancolicamente, a sílaba tônica é men, por isso é uma palavra paroxítona. E a sílaba subtônica, observe que a palavra melancolicamente vem de melancólico. A sílaba tônica original era có, portanto a sílaba subtônica é có. Men é a sílaba tônica de melancolicamente e có é a sílaba subtônica. E as demais sílabas são sílabas átonas. Então, quais são as sílabas átonas? Me, lan, coli, li e o T. Então, nós temos aqui 4 sílabas átonas, li e T. A palavra tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sílabas. A sílaba tônica é men, a sílaba subtônica é co, 2, né? E nós temos melancólica, faltou o K também, né? Que também é outra sílaba átona, K, e o T, que são as sílabas átonas, 5 sílabas átonas. Agora observem que a sílaba tônica é men, e 3 dessas sílabas átonas vêm antes de men, então são sílabas pré-tônicas. E apenas uma sílaba vem depois de men, que é a sílaba tônica, por isso é chamada de sílaba pós-tônica. Quais são, nesta palavra, as sílabas pré-tônicas? As sílabas pré-tônicas são me, lan, li e cá. São sílabas pré-tônicas. E a sílaba pós-tônica é só uma, a sílaba T. Então, nós temos aqui, a palavra tem 7 sílabas, a sílaba tônica é men, a sílaba subtônica é co, as sílabas átonas são me, lan, li, cá e T, as sílabas pré-tônicas, aquelas que vêm antes das sílabas tônicas, são me, lan, li e cá, e a sílaba pós-tônica, aquela que vem depois da sílaba tônica, é a sílaba T. Está claro?